Olá para você que está na TRT-FM ou no YouTube, @TRT-FM 104.3. A partir de agora, Lounge TRT. E hoje eu tenho a satisfação de receber Eduardo Butaca. Eduardo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Vinícius, o convite aqui da Rádio TRT. E é um prazer, uma satisfação estar aqui falando com toda a sua audiência. A gente vai falar da sua carreira, a gente vai falar dos seus personagens hoje, um pouco da sua história, e é sobre a sua história mesmo que eu quero começar lá no início mesmo da tua vida, que o teu pai era um piadista e foi ele que te incentivou ali no começo. Como é que foi esse sistema? Meu pai ainda é um piadista, né? Ele sempre gostou muito de contar piadas, ele comprava livros de anedotas, né? Era muito popular, você ia na banquinha de revista e você pedia um livro de piada, e vinha aquele livrinho como é que você até esqueci o nome dos piadistas da época. E eu nem sabia ler, mas eu sabia ouvir e reproduzir. Então eu decorava, eu ficava ouvindo com atenção. Muitas vezes eu nem entendia a piada. Uma piada com duplo sentido, eu, pra minha pouca idade, ainda não assimilava essas figuras de linguagem, né? Mas eu sempre fui um bom observador. Então, o que eu observava? Que quando meu pai contava piada, a vida ficava mais feliz, todo mundo ficava rindo em volta, e era um momento de confraternização, de comunhão, de alegria. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso também. E aí é quando eu começo a contar piada, ainda criança. E aí, o mais interessante, eu acredito, é porque eu era uma criança contando piada, né? Então aí eu comecei a fazer participações especiais nas apresentações do meu pai para a família. Eduardo, vem aqui, conta aquela piada, ele vai contar essa. Aí ele meio começou a dividir o palco comigo. Aí conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo outras piadas que nem ele sabia, ou eu ouvia de outras pessoas, trazia pro repertório, eu mesmo já comecei a aprender a ler. Então, assim, eu costumo dizer que ele foi a primeira referência. E depois artistas que eu via na televisão, né, os Trapalhões, Chico Anísio, Chaves, assistia muito também Cacete Planeta, depois, né, eu adorava as imitações, eles se vestindo de mulher, acho que também vem daí essa questão de ser outras pessoas. Chico Anísio, que, né, um grande performer de personagem. Nossa, muitos personagens, né? Sim, ele estava até no Guinness, ele entrou pro Guinness como o maior número de personagens. Eu achava o máximo, como ele consegue ser vários, sendo um só. Então eu acho que também vem dessa necessidade de não se caber, sabe? De ter coisas para falar de diferentes formas, e eu comecei a experimentar essa arte transformista também. Então vem daí. Mas aí você conta toda essa história com seu pai e tal, e das referências, mas no resumo que eu estava, né, para preparar aqui a entrevista, diz que você entrou, e vamos usar a nossa expressão, de gaiato no teatro, né? Foi assim, foi sem querer querendo, já que você citou Chaves aí, como é que foi isso? Pois é, sem querer querendo, comecei a ver o documentário do Chaves na Max, e tá muito bom, muito legal, a história dele é muito bonita. O Chaplin o Chaplin latino, chamam ele. Chaplin também é uma grande referência para mim. Eu entrei de gaiato porque eu comecei a estudar na escola técnica. Eu sempre fazia teatro na escola. Aquele teatro que a professora, né, escolhe ali, vamos encenar Paixão de Cristo, vamos encenar, sei lá, qualquer encenação para uma data comemorativa, apresentação para os pais. Eu sempre fui desinibido, assim, para essas coisas. E eu sempre topava ali a empreitada. Eu acho que também porque eu não conseguia falar não. Eu tinha vergonha, mas eu ia. E aí, quando eu entro na escola técnica, lá existia a disciplina de arte, como a gente acredita, nós, arte educadores, acreditamos que deva ser, que é a arte e as suas multidisciplinas. Então lá você podia escolher teatro, música, artes plásticas, enfim. E eu escolhi artes plásticas, não foi teatro. E eu gostava de pintar, nessa época eu pintava tela, eu gostava de artesanato. Aí um amigo meu que gostava muito de teatro, ele escolheu a disciplina de teatro, um colega meu de sala, ia ter o festival de teatro na escola. E ele queria muito participar. E a gente já fazia alguns trabalhos, algumas apresentações na sala de aula, fora da disciplina de teatro. Ele falou, você podia me ajudar, você escreve bem, me ajuda a escrever uma peça para participar da seletiva, para participar do festival de teatro.
Falei, tá bom. Então eu começo no teatro, na verdade, pela dramaturgia, escrevendo. E eu gosto muito de escrever. E cada vez eu gosto mais de escrever até do que de atuar. E eu topo, né? E a gente escreve essa peça junto, essa peça é selecionada, participa desse festival, a gente ganha ali os nossos primeiros prêmios. E eu entro de gaiato porque eu comecei nos ensaios a ler falas dos atores que não iam. Imagina, um monte de adolescente, a gente não tinha compromisso com o ensaio, né? E aí faltava, e a data do festival chegando. E eu, de tanto ler aquelas falas, eu comecei a trazer graça para aquilo, né? Eu só lia uma leitura branca que a gente fala, sem interpretar, depois eu comecei... eu acho que tem... deixa eu me divertir também. Eu comecei já a trazer trejeitos para os personagens ali. E chega o dia do festival e o elenco fala assim, não, é você que tem que fazer. Não, gente, ninguém vai fazer melhor que você, porque você... E ali eu subo no palco pela primeira vez, de gaiato, apresento, faço a plateia rir, e ali eu falo, eu acho que eu... É isso aqui. É isso aqui que eu quero. Eduardo Butaca está com a gente hoje, batendo um papo aqui no Lounge TRT. Eduardo, dando sequência aqui, me diga quem são Penélope e Geisa. Penélope e Geisa são duas personagens minhas, acho que as com maiores destaque, as que mais fazem sucesso aí nas redes sociais. A Penélope é a minha personagem mais antiga e a que eu faço por mais tempo. A Penélope, ela surge em 2006, tem muito tempo. E ela é quase, eu costumo dizer, quase um alter ego já, porque eu faço tanto e eu já consigo quase pensar como ela no meu dia a dia. Ela é uma sexóloga, esdrúxula e muito cor-de-rosa, mas também muito empoderada, então ela sempre vai flertar com essa temática do feminismo, do combate à LGBTQIAPN+, fobia, transfobia. E é muito satisfatório fazer ela porque eu consigo trazer um texto que beira o absurdo, o nonsense, mas que por ser tão absurdo ele causa um estranhamento, uma reflexão. Então assim, eu gosto muito de brincar com esse lugar. Também da hipersexualidade, ela é muito sexualizada, muito bem resolvida com o seu corpo, ela se acha linda e tal. Por isso que eu falo que é um alter ego, porque ela é bem diferente assim, de como eu me vejo. E aí, mas tem assim, você fala que é um alter ego e tal, mas Penélope e Geisa tiveram alguém que inspirou alguma coisa da realidade cuiabana, da realidade que você vive, enfim, em qualquer lugar que você tenha passado? Eu acho que todas as personagens que são criações próprias, elas bebem da nossa experiência, da nossa vivência. Então é claro que elas contém partes e trejeitos e cacoetes de pessoas que em algum momento eu conheci na minha vida. A Penélope mesmo, a voz dela, Ela fala com a voz presa e ela tem uma coisa pé na salada, ela troca o P pelo P e o T pelo T, ela não consegue falar nem P nem T. Ela é de uma professora minha que eu tive num momento da minha vida que ela tinha esse problema de dicção e eu fui o primeiro a observar isso. Todo mundo achava engraçado o jeito que ela falava, mas ninguém tinha um diagnóstico de dizer assim, é estranho o jeito que ela fala, mas por quê? Aí eu falei, gente, vocês não perceberam? Ela não consegue falar os fonemas B de bola e D de dado. Ela troca, ela fala tato. Ela fala, em vez de butaca, ela fala putaca. Aí todo mundo começou a me falar, imita a professora fulana, imita a professora. E eu comecei. Ai, gente, butaca, senta, assim desse jeito eu não vou estar, né, gente? E aí eu então eu peguei esse jeito dela de falar, com uma outra ideia, com aquilo, e montei aquele Frankenstein ali, cor-de-rosa, que é a Penélope. E a professora Geisa, ela é uma sátira, um exagero, uma caricatura dessa professora ali da década de 90, que até hoje existe, né? Mas que tá sempre assim no limite, que tá cansada desse sistema educacional, que tá mal remunerada na maioria das vezes, que tá fazendo dupla, tripla jornada.
lidando com muitos alunos, com muitas atribuições, muita responsabilidade, sendo muitas vezes culpabilizada pelos pais desses alunos, pela falta de educação deles, ou pela falta de sucesso escolar. Então ela está sempre nesse limite, então ela está sempre falando, ela está sempre por aqui, sabe? Ah, linda que é! Então, assim, ela não pode xingar também, porque ela é uma professora, então ela extravasa o jeito dela de uma forma passivo-agressiva, né? Então ela é assim, você é uma graça, linda que você é. Sua mãe deve achar você o Raymond, né? Eu tô aqui embaixo bacana com tanta beleza. porque ela não pode falar que a criança é feia, que a criança é burra, que a criança é chata. Então ela é bem passiva-agressiva e sempre irritada, então ela é uma sátira mesmo a esse sistema educacional. É um retrato da realidade. Sim, um retrato exagerado, cômico, mas é um retrato. Agora, prêmios internacionais que você teve, me conta um pouquinho sobre. Pois é, eu tenho prêmios no audiovisual, né, fora os do teatro, mas internacionais eu tenho prêmios... o primeiro foi em Hollywood, a gente participou do festival em Los Angeles, e nós ganhamos o melhor super curta de humor. Lá no Festival de Los Angeles, com um curta que só tem 1 minuto de duração. Ele se chama Sombras. E são 2 mímicos interpretados por mim e pelo Thiago Mourão, que faz o Chodito, ator também meu parceiro de longa data, e pela Milena Machado, uma atriz aqui também de Cuiabá. E são 2 mímicos que perseguem uma mulher no centro, como se fossem sombras, e essa mulher não entende a piada e começa a entrar em paranoia e achar que está sendo perseguida, e ela acaba sendo atropelada no final, e tem um final tragicômico. E a gente quis falar sobre esse exagero e sobre o limite da arte, né? Até onde você pode ir, até onde você pode parar, e como a sociedade também está doente e faz de tudo um grande caos. E a gente participa desse festival, a gente ganha o troféu de melhor super curta, a gente foi lá, a gente recebeu, e foi muito interessante ver pela primeira vez a nossa paisagem de Cuiabá, que é toda gravada numa praça aqui da cidade, ver ali na gringa a nossa paisagem, depois na rodada de perguntas, a plateia interessada, querendo saber onde é Cuiabá, como assim, né? Mato Grosso, colocando Cuiabá no mapa para aquelas pessoas, né? E depois a gente participa do Festival da Índia, com esse curta também a gente a gente ganhou um prêmio na Índia também com esse curta, e lá a gente ganha um prêmio de melhor vídeo para internet e novas mídias com Quem é Vanessa. Esse que é o nosso curta mais premiado. E também é um diálogo entre 2 casais. É um vídeo também bem curtinho, ele só tem 2 minutos e pouco. Então sempre trabalhando pílulas, né? E aí, mais recentemente, eu tenho o Curta Celeste. Esse é todo escrito e protagonizado por mim. E é a primeira vez que eu ganho um prêmio como ator, porque os outros foram como roteiristas, como a obra em si, né? E lá eu ganho melhor ator em filme LGBT, melhor filme LGBT, eu ganho melhor obra contemporânea em Portugal. Enfim, foi uma repercussão que até surpreendeu minha expectativa. Eu não imaginava que o curta pudesse ir tão longe. E no começo desse ano, final do ano passado, na verdade, eu e o Thiago fomos do Festival do Canadá com esse curta também, onde a gente foi finalista. A gente não trouxe para casa esse troféu, mas foi muito importante estar lá. E o mais interessante, Vinícius, desse curta Celeste é que ele foi todo produzido durante a pandemia, o lockdown, o isolamento ali social. Então eu gravo, é um plano sequência, eu gravei ele todo em casa. É um monólogo onde eu falo sobre essa dificuldade do artista em se adaptar para a internet. Um artista que é do palco, que é da cena, como ele transpõe a sua arte para essa mídia tão nova e tão mutante. E, enfim, aí não é comédia, é engraçado, porque daí meu primeiro prêmio como ator, ele não vem de uma performance cômica, ele vem desse drama. E era um drama, você falou que era na época da pandemia também, isso potencializa o drama, porque estava todo mundo fechado? Com certeza. Eu acho que ele só foi possível pelo isolamento social, porque o insight,
artístico, né, ele vem daquele isolamento. Foi quando eu me vi preso ali, porque os artistas ficaram, né, não pudemos trabalhar. E claro que há muitas outras profissões, mas falando do lugar que me compete, eu quis registrar essa angústia. Então, o artista que está ali angustiado, ele precisa também sobreviver, ele precisa ganhar dinheiro. E ele vê todo mundo fazendo uma live, todo mundo fazendo um conteúdo, ele fala, eu preciso também, mas ele não está preparado para aquilo. E aí o grande drama é que ela prepara um grande show e não tem ninguém para assistir a performance dela. Então essa angústia de estar ao vivo esperando alguém entrar é o que permeia o curta inteiro. Então são 9 minutos dessa angústia. Será que vai alguém entrar? Será que vai... Eu preparei esse número, eu preparei essa música, eu preparei esse show, mas vamos só esperar mais um pouquinho, alguém vai entrar. E a gente apresentou... O curta foi transmitido agora no Canadá e foi depois para a rodada de perguntas e foi impressionante como gerou identificação. Eu recebi várias perguntas de outros artistas que estavam lá dizendo assim, nossa, eu me vi, quem nunca passou por isso? Não necessariamente está numa live, mas você vai fazer um show, você não sabe se você vai vender ingresso. É sempre uma angústia, o artista está sempre numa eterna angústia. A gente está sempre esperando Godard, né? Uma peça de teatro, sempre esperando na iminência de que algo venha nos salvar, que algo venha nos surpreender, mudar a nossa vida. E a gente precisa alimentar isso ao mesmo tempo que a gente padece por conta disso. Então é um grande paradoxo aí do artista. Eu vou, lógico que você falou do seu lugar de fala, mas nesse caso aí eu vou além, porque assim, enquanto o personagem ali esperava várias pessoas ou não vinham, será que vem? Será que a pessoa vai assistir? Será que alguém vai... Reflete na vida hoje de cada pessoa que, por exemplo, faz um post de um Reels, faz um post de uma foto e será que vão curtir? Será que com essa angústia, acho que é presente hoje muito mais do que só no teatro também, só para os artistas, você falou com muito mais gente ali, né? E também alertar para esse lugar muito delicado, né, que a gente se coloca nessa sociedade atual, que é a dos números, dos algoritmos. Ali não é a arte por si só, ela passa pelo viés da inteligência artificial, que vai entregar aquele conteúdo, mas também a gente passa pela subjetividade das pessoas que muitas vezes não se interessam por aquele trabalho naquele momento ou da forma como ele foi entregue, mas isso não define quem você é, quem eu sou. Se eu postei uma foto e ninguém curtiu, não significa que eu não sou uma pessoa querida, mas a gente cada vez mais vê o mundo pela ótica dos números das redes sociais. Isso é muito complicado. Eu estava até conversando nos bastidores, né? Eu sempre gosto de reforçar assim, eu não sou um digital influencer, eu sou um artista que por acaso está na internet. Porque se eu me colocar nesse lugar do influencer, eu vou estar dizendo que o meu trabalho é influenciar as pessoas, e aí eu tô falando de quantidade, aí você tem 1.000 seguidores, você quer 10 mil, você tem 10 mil, você quer 1 milhão, e nunca tem fim. E o artista, ele tá mais preocupado em registrar a sua vida, em ser um cronista do seu tempo, e de se conectar verdadeiramente com as pessoas, em criar uma experiência, uma linguagem poética, uma linguagem sensível. Então, aí não importa a quantidade. Se você conseguir tocar uma pessoa numa plateia de 500, já valeu a pena, sabe? Já fez a sua missão. Eduardo Butaca está aqui conversando comigo hoje nesta edição do Lounge TRT. Eduardo, você falou para mim agorinha dos limites da arte, né? De onde ela vai, onde ela pode ir, onde ela tem que deixar de ir ou não existe esse ponto, enfim. Sua arte traz reflexões, né? Você busca essa reflexão, o que você busca com isso na vida de quem te acompanha? Eu busco tornar as pessoas melhores do que antes de entrar em contato com a minha arte. Se uma pessoa vai assistir meu show, eu quero que ela saia melhor do que ela entrou. Se eu faço uma arte que deprecia, que diminui, principalmente quem já sofre com as mazelas humanas, quem já está numa vulnerabilidade social, uma pessoa
que já sofre racismo, que já sofre LGBTfobia, uma pessoa que já sofre por ser obesa. Para mim, isso para mim é uma arte pobre, é uma arte que não transforma. E além de que é muito fácil você humilhar quem já é humilhado. A coragem, para ser artista e para ser humorista, você tem que ter muita coragem. E eu acho que a coragem mesmo é você enfrentar quem tem poder. São os poderosos que precisam ser desacatados e questionados. Não é quem já é chutado o dia todo. Isso não tem nobreza nisso. Eu acho que a gente tem que ser nobre, a gente tem que ter brilho. Além de que tem piadas ruins também, né? Tem piadas bem ruins. Então, assim, quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Eu digo muito também que fazer piada é igual um trabalho de um equilibrista. Você muitas vezes anda naquela corda bamba. Você não agrada a todo mundo. E não tem que agradar. Mas você tem que saber qual é o seu público-alvo. Eu sempre vou ficar do lado das minorias. Sempre. Esse é meu viés ideológico. Então, para mim, o limite da arte é o limite, primeiro, da lei. E segundo, é o limite da existência humana. A gente tem que pensar como seres evoluídos e o pensamento evolui. E é isso. Eu sempre me balizo pelo o quanto eu quero fazer aquela pessoa se sentir melhor e não pior. Tá? Agora, a arte é protesto. Então eu sempre vou usar a minha arte para protestar sobre algo. Todo discurso ele parte de um viés ideológico, isso é inegável. E eu sempre vou usar para desacatar os poderosos. Se a gente pegar na origem da comédia, Vinícius, a gente pega ali na Idade Média os bobos da corte. Era o único momento em que um homem do povo, porque o bobo ele é do povo, o humorista, o artista, ele tá mais ligado ao povo do que ao poder, que ele consegue entrar na corte, ele consegue ficar acima do rei, porque o rei desce para assistir ele, e ele consegue passar a mão na bunda do rei e fazer todo mundo rir. O rei ri sem perder a cabeça. Então a comédia é isso. A comédia é esse bobo que entra lá, ridiculariza aquela nobreza, coloca eles para pensar sobre os costumes, e ainda passa a mão na bunda do rei e consegue sair com a cabeça do lugar ainda. Tem uma expressão em latim que eu gosto muito, que vem dessa época, que diz assim, eu não sei como se pronuncia, porque eu não sei latim, mas é ridento castigati mores, que vem da origem da comédia, que significa rindo que se questionam os costumes. E eu acho que esse é o poder da comédia, é fazer a gente pensar pelo riso. Ótimo, maravilha. Agora, olhando para o futuro, a gente falou de passado, a gente falou do começo aí da sua carreira, você acabou de voltar lá nos primórdios da comédia. Falando de futuro do Eduardo Butaca e seus planos, quais são? Pretendo continuar fazendo muito teatro, acabei de estrear um espetáculo novo, que é o solo da professora Geisa, que é Professora Não é Palhaça, e foi um sucesso, 2 sessões lotadas, ingressos esgotados, eu fiquei muito feliz Estou muito feliz com a repercussão da professora, da personagem nas redes sociais. Tem gerado muito engajamento. Pretendo voltar com esse espetáculo e estrear um novo espetáculo que eu já estou escrevendo, já estou nas fases ali da dramaturgia, que é um outro solo de uma outra personagem minha que eu quase não faço, que é a Janayara. E o espetáculo vai se chamar Como Ser Bonita Sendo Feia. E eu devo estrear em outubro e continuar me experimentando no audiovisual. Quero fazer mais filmes, mais cinema, escrever mais, atuar mais. E é isso, continuar levando a nossa arte, o nosso nome aí, do nosso estado, da nossa cultura, para os 4 cantos do mundo aí. Maravilha. Fala em 4 cantos do mundo, quem ainda não te segue, aonde está o seu Instagram ou suas redes sociais? Me sigam, @Eduardo Butaca, com B de bola e 2K, de quê? De Kaiser. Ainda existe Kaiser? De Kate, de Kelly, de Kubitschek, tá aí. De Katy Perry, já que a rádio toca pop. Pronto. Muito obrigado, Butaca, pelo prontamente ter atendido o nosso convite aqui. Lógico que as portas da TRT-FM, uma emissora pública, estão abertas para os artistas mato-grossenses, que você possa transmitir isso para eles também. Nós estamos à disposição.
Muito obrigado aí, agradecer a todos vocês, mandar um abraço para todos os servidores do Tribunal do Trabalho, inclusive uma grande amiga minha aposentou aqui, a Aparecida Yara, ela sempre foi um personagem da minha infância e está sempre com a gente, a comadre da minha mãe, aposentada hoje aqui do tribunal. Um grande beijo e veja um teatro. Tá ótimo, a gente conversou hoje com Eduardo Butaca e quarta-feira que vem tem mais um Lounge TRT. Espero você, até lá!